Bom dia, bom dia! Eu espero que você esteja feliz, alegre, bem animado, porque hoje o dia vai ser abençoado. Nesses dias de oração, nessas madrugadas, eu tenho certeza que o Senhor está nos preparando para um grande movimento da Igreja Adventista. A Igreja Adventista, na divisão sul-americana, está preparada para o evangelismo da primavera. Todas as igrejas se preparando espiritualmente, principalmente a União Sudeste Brasileira. Em todos os campos, nesta manhã, os membros estão conectados, buscando ao Senhor, clamando desse movimento lindo do Reaviva. Você, eu acho que deve já ter se perguntado, né, se a educação é um ponto muito importante na sociedade. Alguns acham a educação muito cara, outros acham a educação muito barata. Mas uma vez eu ouvi uma frase: se você acha a educação cara, experimente a ignorância. A educação ela tem um ponto muito importante no preparo de pessoas para a sociedade e principalmente de pessoas como missionários no reino de Deus. E hoje nós teremos alguém que representa a educação adventista, é o professor Richard, nosso departamental de educação e também de liberdade religiosa. Professor Richard, gostaria de convidá-lo para que possa fazer esse momento de oração com a gente e que Deus te use poderosamente. E te espero amanhã, tá bom? Um forte abraço, Deus continue te abençoando. Olá, muito bom dia a todos. Eu me chamo Richard, sou o departamental de educação e também o diretor do Colégio Adventista de Montes Claros. E nesse momento eu quero convidá-los a fazer uma oração em prol da educação adventista. Quantos desafios nós temos, né? E eu tenho certeza que só venceremos todos os desafios uma vez que estivermos unidos com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, convido a todos para orarmos juntos. Vamos orar. Poderoso Deus, grandioso Pai, a nossa gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E de maneira muito especial queremos clamar ao Senhor para que possa continuar usando todos os servidores que estão nos nossos colégios, para que possamos pregar, tanto em palavras quanto em atos também, Senhor, para os nossos alunos que ainda não conhecem a Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa abençoá-los, abençoar os nossos alunos, abençoar também a todas as famílias que ali estão representadas. Senhor, que todos nós possamos sentir a Tua presença e em meio a tantos desafios, nós temos a certeza de que se o Senhor estiver conosco, nós seremos mais que vencedores. Esteja com todos aqueles que estão assistindo nesse momento também. Nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título que nós trouxemos para essa manhã é um título bem curtinho, é presente. Quem aqui não gosta de receber presente? Quem nunca recebeu algum tipo de presente? Quer seja um presente mais caro, um presente mais barato? Quem nunca também não deu presente? A verdade é que todos nós gostamos de dar presentes ou receber presentes. O presente ele é um termômetro que nos diz assim o carinho e a consideração que a pessoa tem por nós, ou até mesmo quando nós entregamos o presente, ele é um termômetro da consideração que temos pela pessoa que está recebendo. Mas a dúvida é, o que é melhor? Dar presentes ou receber presentes?
Aqui na Bíblia nós temos muitos relatos, muitas histórias que falam sobre presentes. E Jesus, inclusive, fala sobre a questão de dar presentes ou receber presentes. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalho assim. É preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus, ele sempre esteve disposto a dar presentes. E o maior presente que ele nos dá hoje é o presente da vida eterna, não é mesmo? Mas eu quero contar também uma outra história para vocês, uma história muito conhecida que está relatada aqui no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 6 em diante. Essa história, ela é relatada nos 4 evangelhos. E poucas histórias são relatadas, mas essa história, os 4 evangelistas, eles fizeram questão de colocar aqui nos textos bíblicos. Faltavam 6 dias para que Jesus fosse traído, fosse preso, torturado, julgado, condenado e morto. Jesus sabia do que haveria de acontecer com ele. Então Jesus quis estar os seus últimos dias, por que não dizer no seu último sábado, com os amigos. E Jesus se dirige até a cidade de Betânia. E lá ele fica na casa de um homem chamado Simão, apelidado como o leproso, porque no passado ele sofria dessa doença terrível, mas havia sido curado por Jesus. Estavam ali seus discípulos, muitos judeus, curiosos, pessoas que haviam sido curadas por Jesus. Estavam ali Simão também, o seu anfitrião. Estavam ali os 3 irmãos também, inclusive esse é um dos últimos relatos aonde nos encontramos os 3 irmãos unidos, Maria, Marta e Lázaro. Muitas pessoas dentro daquela casa, muitas pessoas. Na cultura da época, os homens estavam reunidos conversando sobre o futuro que poderia acontecer. E as mulheres preparavam os alimentos. E todos eles estavam agitados, curiosos, eufóricos, até porque nós tínhamos um personagem bem interessante ali. Lázaro havia ressuscitado há poucos dias, né? E também, por que não falar de Simão, que havia sido curado? Além do medo, do temor e de uma mistura também de alegria do futuro que se aproximava. E todos eles discutiam e conversavam e falavam cada vez mais alto, até que em um determinado momento, alguém silenciosamente começa a caminhar em direção ao mestre. E quando ela caminha, ninguém percebe a sua presença, ela se aproxima até o mestre. Ela quebra um vaso. E naquele vaso continha um perfume muito valioso, muito caro. E ela começa a ungir o mestre com esse perfume. Naquele momento, as vozes, elas começam a silenciar. As conversas vão cessando conforme as pessoas vão notando o que estava acontecendo naquele momento. Acompanhem comigo que todos os evangelhos vão citar essa situação. No capítulo 26, versículo 7 diz assim: aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, cujo o perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 6, também faz o relato. Marcos, capítulo 14, versículo 6, diz assim: mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. No livro de Lucas, é colocado até inclusive uma característica sobre essa mulher. Lucas 7:37. Lucas 7:37. Olha a característica que é colocada sobre essa mulher. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que
ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. No livro de João, que é mais detalhista a essa cena, ele coloca ali, João capítulo 12, versículo 3, ele diz o nome. João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Imagine a cena, a casa cheia de Simão, muitas pessoas falando, talvez tirando as suas dúvidas com Lázaro de como foi aquele período que ele esteve morto, ou talvez de Simão Pedro, que tinha sido curado por uma doença que até então não tinha cura, os discípulos falando sobre o que haveria de acontecer, e de repente aquela mulher silenciosamente, excluída da sociedade, se dirige até Jesus, quebra um vaso e derrama o perfume sobre os pés do mestre e enxuga com seus cabelos. De repente aquele ato, aquele presente inusitado e talvez aquele presente rejeitado, ele toma conta de todos aqueles que estavam naquela casa. O silêncio pairava, com certeza, o silêncio pairou naquele momento. Mas em um determinado momento, o silêncio foi quebrado. Judas, ele quebra o silêncio e diz assim, acompanhe comigo no versículo 4 do capítulo 12 de João, diz assim, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado para os pobres? E João ainda ele acrescenta, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. João descreve aqui o comportamento de Judas. Ele disse que era um desperdício o que estava acontecendo, porque aquele perfume era muito caro e se ele fosse vendido, poderia ser revertido em alimento para muitas famílias, para muitas pessoas. Muitos estudiosos dizem que a quantidade de perfume que havia naquele vaso era o suficiente, que uma vez vendido era o suficiente para sustentar uma família pelo período até mesmo de 1 ano. Mas Maria, ela não pensava dessa forma. Maria tinha plena consciência de que aquele perfume era muito caro. Ela sabia que se ela vendesse aquele perfume, provavelmente ela poderia ajudar muitas famílias e talvez ajudar a sua própria família no sustento do seu lar. Mas Maria também sabia que Jesus Cristo veio a essa terra para dar a sua vida pela humanidade. E esse é o maior presente que Jesus nos deu, a vida eterna, a oportunidade de vivermos eternamente com Ele. Maria entregou tudo o que ela tinha, não somente o perfume caríssimo, mas também ela entregou a vida, a sua vida, por amor a Jesus. E esse é o convite que quero deixar a todos nós. O maior presente que podemos entregar para Jesus, em retribuição ao presente que Ele nos deu, é dedicarmos a nossa vida à pregação do Evangelho, a vivermos de acordo com a sua vontade e servirmos a Jesus como Ele veio a essa terra e serviu a humanidade. Que Deus possa abençoá-los ricamente e que possamos sentir a presença do nosso grande e poderoso Deus. Fiquem com Deus e um grande abraço. Quero convidá-los nesse momento a orar comigo. Poderoso Deus, essa história nos impacta de sobremaneira, porque entendemos que uma mulher rejeitada pela sociedade da época, ela toma uma decisão que, independente das circunstâncias, ela louvaria o Senhor. Independente das circunstâncias, ela entregaria tudo nas mãos do Mestre. Nós clamamos ao Senhor nesse momento,
que nós possamos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos também. Que possamos dar um presente ao Senhor, que é uma vida de pregação, uma vida de dedicação à Tua palavra. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo e queremos, Senhor, ter a vida transformada dia a dia através do Teu poder e da Tua misericórdia. Continua conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.